Muito bem, mais um ano se inicia e, como vocês sabem, já é uma tradição por aqui que no mês de janeiro eu faça aquele tipo de vídeo que geralmente as pessoas fazem em dezembro, que é as leituras do ano, as melhores leituras, a meta para o ano seguinte, etc, etc. Eu costumo fazer isso em janeiro porque janeiro é um mês de férias, então, como esse é um tipo de vídeo que dá para eu gravar com antecedência, fica aqui, como diria o poeta, lavrado o campo, posta a mesa, a casa arrumada com cada coisa em seu lugar. Enfim, inclusive, sendo este o primeiro vídeo do ano, espero que você tenha um bom ano novo, com várias coisas boas, várias leituras excelentes, etc e tal. Certo? E aí, como vocês também sabem, já faz algum tempo que eu não faço mais vídeos de encerramento mensal onde eu mostro o que eu li em cada mês. Substituindo esse tipo de vídeo, eu divido o ano em duas partes, né, primeiro e segundo semestre, e aí em julho eu mostro os livros lidos no primeiro semestre e em janeiro do ano seguinte eu faço um vídeo mostrando os livros lidos ao longo do segundo semestre do ano anterior. Então é exatamente disso que se trata este vídeo que você vai ver agora. Eu vou começar falando, na verdade, para vocês, sobre algumas HQs que eu li agora, de julho até dezembro, e eu não vou mostrar essas HQs para vocês por uma razão muito simples, que elas ficam na parte de cima da estante, tem um monte de coisa por cima delas, e assim, eu estou com muita preguiça de subir na escada, pegar, etc e tal. Então, eu vou falando os nomes e elas vão aparecendo aqui do lado, tá bom? Primeira delas é uma HQ incrível do Eric Svetoff, ou algo parecido, chamada Spa. Como o título sugere, essa HQ ela se passa em um spa de luxo, onde várias coisas cada vez mais estranhas e escatológicas começam a acontecer, tanto com os funcionários quanto com os hóspedes deste spa. Gostei bastante dessa HQ, diga-se de passagem, assim como gostei bastante também da HQ intitulada Sabrina, do Nick Dranasso, ou algo que o valha também. Essa HQ, ela fala sobre o desaparecimento da personagem título, que é uma jovem que não apenas desaparece, como também depois descobre-se que ela foi assassinada de um jeito extremamente brutal. E na verdade, o foco, por mais que essa personagem esteja ali no centro dos interesses da HQ, o foco não está nela, mas sim nas pessoas em seu entorno. Sobretudo no namorado dela, que fica tão transtornado com tudo isso que vai morar na casa de um amigo militar. E aí, por conta de uma série de teorias da conspiração que se formam em torno deste caso de assassinato, e essas teorias se espalham sobretudo pela internet. Por conta delas, então, a vida dessas pessoas vai se tornando cada vez mais insalubre. E é uma HQ muito interessante também e muito atual, diga-se de passagem. Também li uma HQ chamada Salem, do Thomas Gilbert, que, como o título sugere, se passa na cidade de Salem e acompanha principalmente a Abigail, que é uma das figuras centrais em toda aquela história de histeria que aconteceu em Salem, né? Então é uma HQ muito interessante. Não é uma HQ perfeita, porque, e eu já falei sobre isso com algumas pessoas com as quais eu conversei, existe um defeito para mim nessa HQ, que é o seguinte: o autor, de vez em quando, ele se torna didático demais. E aí eu sempre uso esse mesmo exemplo, que então, se você já conversou comigo sobre essa HQ, me desculpe, mas enfim, existe um momento em que uma personagem morre, e aí, em que uma mulher morre, de um jeito horrível, e aí, antes dos julgamentos e tal, e aí as outras mulheres de Salem se reúnem para poder dar um velório digno para esse corpo, e aí uma das personagens diz: agora nós não somos mais um grupo, nós somos uma sororidade, ou coisa que vai. Então assim, a gente já sabe o que está acontecendo ali, já tem a cena por si só já tem um peso simbólico muito grande. Então não precisa alguém vir e falar: olha só o que elas estão fazendo. Então assim, são coisas desse tipo que acabam, por exemplo, a mocinha, ela é sempre a mocinha, o vilão, ele é o demônio encarnado. Então me parece que não tem muitas nuances nessa HQ,
o que acaba empobrecendo um pouco esses personagens, mas enfim. E aí, como vocês sabem, porque para essas HQs que eu vou falar agora teve vídeo no canal, na verdade são mangás, o autor de mangá que eu mais leio é o Junji Ito, e agora ao longo desse segundo semestre eu li dele O Beco, O Encanamento que Geme, Cidade das Lápides e As Esculturas Sem Cabeça. Para além dessas HQs que eu acabei de mencionar, eu também li algumas outras que eu vou mostrar para vocês agora, porque elas já estavam aqui na mesa, né? Porque, enfim, eu as li há muito pouco tempo, então por conta disso elas ainda estavam aqui ao alcance da minha mão. Porque se elas estivessem lá para cima eu não ia mostrar também para vocês não, mas enfim. Falando em Junji Ito, tenho aqui dele Black Paradox, que foi publicada recentemente aqui pela JBC. Muito interessante essa história aqui. Acompanha um grupo de pessoas que faz parte de um fórum de suicidas, e aí eles marcam de fazer um suicídio coletivo ali, mas as coisas acabam saindo de um jeito errado. Zona Fantasma, que foi publicado pela Pipoca Nanquim, e aqui nós temos vários contos que falam sobre espaços intervalares entre, por exemplo, o sonho e a realidade, ou o mundo dos vivos e o mundo dos mortos, e coisas do tipo. Alguns desses contos são bem interessantes, pretendo fazer vídeo para essa HQ, porque para ela ainda não tem. E ainda, falando do Junji Ito, ele é um dos mangakas aqui dessa antologia chamada Nas Montanhas do Terror, que tem uma premissa muito interessante que é, aqui nós temos 5 histórias, se não me engano, 1, 2, 3, 4, exatamente. Todas elas com roteiro desse Junpei Azumi, mas cada história, cada conto é desenhado por um mangaka diferente, dentre os quais está o Junji Ito, entre vários outros, que eu vou deixar aqui na tela o nome, porque eu não vou me arriscar a ler os nomes dessas pessoas. Mas enfim, então nós temos aqui esses mangakas fazendo esses desenhos, e todos os contos se passam em regiões montanhosas, então isso é muito interessante também. E por último, mais ou menos importante, está aqui essa coisa maravilhosa chamada O Filme Perdido, que é uma HQ que foi publicada agora em dezembro, se não me engano, pela Companhia das Letras, e ela foi feita em parceria entre o César Gananian, e o Chico França. Aqui nós temos a história de um francês que inventou uma máquina que filmava imagens em movimento, e aí o que acontece é que ele precisa fazer a patente dessa invenção, só que ele desaparece no meio do caminho, e aí ele desaparece junto com um filme que ele fez com essa máquina, daí o nome ser O Filme Perdido, e aí os autores, eles tentam imaginar esse filme perdido, e para isso eles usam diferentes estilos cinematográficos que aconteceram, né, que foram feitos ao longo do século XX. Então, se você gosta de cinema, talvez você vá gostar bastante aqui dessa HQ. Enfim, então, feito esse primeiro momento, esse primeiro bloco das HQs, vou mostrar para vocês agora os livros que eu li ao longo desse segundo semestre e que estavam na minha meta de leitura de 2023. Foram eles, então, Filhos Sem Filhos, do Henrique Villamatas, para o qual tem vídeo no canal, Mandíbula, da Mônica Orreda, para o qual ainda não tem vídeo, mas eu pretendo fazer um vídeo sobre esse romance aqui em breve, e também The Twilight Zone, da Nona Fernandes, que é a mesma autora lá do Space Invaders. Também não tem vídeo porque eu li este livro aqui muito recentemente. Aliás, eu nem sei porque eu demorei tanto tempo para ler esse livro, porque assim que eu comecei eu já terminei ele muito rapidamente. Essa minha edição está em inglês, mas eu sei que saiu recentemente, acho que em outubro ou novembro aqui no Brasil, pela editora Moinhos, uma tradução para o português deste romance da Nona Fernandes. Aí, o que mais que eu li? Vamos aqui. Li agora em dezembro esse Dois Sherpas, do Sebastián Martínez Daniel. Ainda não tem vídeo para ele no canal, mas eu pretendo fazer. Este livro está sendo publicado aqui no Brasil pela editora Ponto Edita, então fica a recomendação. Para aquele meu vídeo sobre Um Livro dos Dias, da Perry Smith, eu também li aqui Augúrios de Inocência, que é um livro de poemas da mesma autora. Essa minha edição está em espanhol. Espero que um dia se publique a poesia da Perry Smith aqui no Brasil também. Também li
ao longo desse segundo semestre: Viado Assassino, do Santiago Nazarian, e O Presidente Pornô, da Bruna Khalil Otero. Esses dois livros, eles têm algo em comum, que é falar de questões políticas, porque aqui em Veado Assassino nós temos a história de uma pessoa que mata o presidente da República, e por uma série de questões a gente percebe que esse presidente é um sujeito de direita, que conduziu muito mal a pandemia de Covid, etc e tal. E aqui essa narrativa é quase como se fosse um exame de consciência desse assassino do presidente. E nesse O Presidente Pornô nós temos aqui um verdadeiro Frankenstein feito com peças de vários presidentes da República aqui do Brasil. E assim, esse é um dos livros mais engraçados que eu li é o livro mais engraçado que eu li este ano. Não tem vídeo para ele, mas eu pretendo fazer um vídeo para os dois livros, né, uma vez que eles têm esse algo em comum. Muito embora o livro do Santiago Nazarian seja bem mais sério, né, do que o livro da Bruna, mas enfim. Que mais? Aí eu li aqui esse É a Alice, do John Foss, que é o vencedor do Nobel de Literatura agora de 2023. Confesso a vocês que eu não gostei tanto assim deste livro. Eu achei um livro muito... assim, a história é interessante, mas a história não é muito bem o foco aqui. E aí eu pensei, bom, se o foco não vai ser a história, o foco vai ser a linguagem. Mas também não, porque... enfim, eu achei um livro ok, nem bom, nem mal. As pessoas falarem que esse autor aqui é o Kafka do século XX, eu acho que é um exagero sem fim, né? Muito porque o Kafka, por mais que não pareça, o Kafka era muito engraçado. Pelo menos eu acho muito engraçadas várias coisas, engraçadas de um jeito trágico, evidentemente, né? Várias das coisas que o Kafka escreveu. Assim como também esse autor ele é sempre associado ao Beckett. Mas tem uma diferença, porque o tempo todo, ao longo desse livro, vocês aí que já leram outras coisas do autor me confirmem, mas o tempo todo eu fiquei com a impressão de um discurso religioso subjacente. Ele não é explicitamente religioso. E talvez se ele fosse, isso não seria um problema tão grande quanto é o fato dele ser religioso de um jeito subliminar, digamos assim, né? Porque é isso, eu me senti meio que enganado. Por que eu tô falando tudo isso? Porque as pessoas falam do Beckett com aquela coisa toda do vazio. Pois é, o Beckett olha pro vazio, ri e fala, não tem nada o que fazer. Esse John Foss, a tirar por este livro aqui, ele olha pro vazio e fala, oh meu Deus, o vazio. E aí ele vai lá e coloca Deus no lugar do vazio. Eu fiquei com essa impressão lendo este livro aqui. Mas enfim, um dia eu tento elaborar um pouquinho melhor sobre isso em um vídeo que eu farei sobre este livro. Li aqui da Leonora Carrington esse Um Conto de Fadas Mexicano e Outras Histórias. Gostei bastante deste livro. Pretendo um dia fazer vídeo para ele no canal, não sei quando. Fiz a releitura desse As Alegrias da Maternidade, da Bucha Mecheta, tem vídeo para ele no canal. E fiz também a leitura de 3 livros do Tobias Carvalho, Se Tudo Deu Certo. Se Tudo Deu Certo não, porque até onde eu sei o vídeo saiu. O último vídeo do ano passado foi sobre esses 3 livros do autor, que são As Coisas, Visão Noturna e Quarto Aberto. O que mais que eu li? Também tem vídeo aqui sobre Caminhando com os Mortos, que é um livro da Micheline Vierunski muito interessante. Fiz a leitura também aqui do Novo Horror, organizado pelo Daniel Gruber e pela Irka Barrios. Não tem vídeo para ele no canal, até porque é um livro de contos. Então o que eu pretendo fazer é sempre naqueles vídeos de 3 indicações de textos de terror e horror, eu colocar 1 ou 2 contos aqui até perfazer o livro como um todo. Agora em dezembro eu fiz a leitura aqui de Montevidéu, do Henrique Villamatas, gostei bastante, não tem vídeo para ele ainda no canal, mas haverá. Como só ia acontecer com os livros do Villamatas, aqui ele faz uma série de referências a outros autores, né? Principalmente ao Julio Cortázar, que tem um conto que se passa em um hotel do Uruguai,
E nesse hotel, o personagem principal encontra uma porta que dá para o quarto ao lado, e o conto é basicamente isso. E o Vila Matas parte disso para poder elaborar aqui esta narrativa. E faz parte de uma espécie de tradição que eu havia deixado de lado por um bom tempo, mas agora eu resolvi retornar. Faz parte de uma tradição minha ler sempre na época do Natal o Evangelho segundo Jesus Cristo. E cá estamos, fiz a leitura este ano que passou agora também. Que mais? Ainda em dezembro eu fiz a leitura aqui dessa coisa maravilhosa que é a República Surda, do Ilya Kaminsky. Não tem vídeo para ele, é um livro de poemas, veja só vocês, mas eu pretendo fazer um vídeo sobre ele porque eu gostei bastante. Este livro aqui, ele se passa em uma cidade que foi invadida por um exército estrangeiro, e um dia um soldado desse exército mata um menino surdo dessa cidade, e a partir disso a tensão entre os habitantes locais e esse exército aumenta cada vez mais. Então, gostei bastante aqui desse livro. Aí, também nesse segundo semestre de 2023, eu li essa coisa maravilhosa, que é Fronteira, o primeiro romance do Cornélio Pena. Não tem vídeo para ele, mas eu pretendo fazer em algum momento do futuro. Li também esses dois livros que foram publicados pela editora Luva. São eles Terrores Latinos e Terrores Asiáticos. Eles têm a mesma proposta, que é pegar lendas da Ásia e da América Latina e pedir para que autores brasileiros contemporâneos, não só brasileiros, mas enfim, para autores contemporâneos, escreverem contos a partir dessas lendas. Gostei bastante de vários desses textos aqui. Se não me engano, até no último vídeo, com 3 indicações de textos de terror e horror, eu falei um pouquinho sobre alguns desses textos aqui, mas enfim. Falando nas minhas várias tradições, uma delas é reler sempre o Grande Sertão Veredas ao longo do mês de setembro, que é o mês do meu aniversário. Então é o meu presente para mim mesmo. E agora em 2023 não foi diferente. Quando haverá vídeo para ele, não faço a menor ideia. Eu acho que eu já falei para vocês que eu já fiz mais de 5 vídeos aqui sobre o Grande Sertão e não fiquei contente com nenhum deles. Mas enfim, então um dia, quem sabe, eu consiga me satisfazer com aquilo que eu produzo sobre o Grande Sertão Veredas. Aí, talvez o autor que eu mais tenha lido este ano, junto lá com o Junji Ito, né? Mas assim, o Junji Ito, pensando em número de páginas, blá blá blá, ele ficaria em segundo lugar. Mas o autor que eu mais li este ano foi o Lúcio Cardoso, sem sombra de dúvida. E eu li quase todos esses livros aqui só no mês de agosto, que é o mês do aniversário dele, né? Com exceção aqui, claro, que está do Crônica da Casa Assassinada, que eu li entre setembro e outubro. Meu Deus do céu. Para uma leitura conjunta com vocês no canal, né? Enfim. Mas aí, em agosto, eu li aqui A Luz no Subsolo, que é um terceiro romance do autor, tem vídeo para ele no canal. Contos da Ilha e do Continente, e aí eu escolhi 13 desses contos e fiz um vídeo sobre eles. Teatro Reunido, e eu dividi as peças aqui nós temos 8 peças, então eu dividi em 2 vídeos com 4 peças cada um para falar para vocês. E também li aqui os 2 volumes do Diário do Autor, que foram reeditados pela Companhia das Letras agora em 2023. E aí, ao longo desses vários vídeos que eu fiz sobre o autor, eu acabei usando algumas das informações ali desses diários dele. Eu não mostro muito livros teóricos que eu leio para vocês, mesmo porque, por exemplo, para a faculdade, às vezes eu leio, sei lá, 2 ou 3 capítulos de um livro, então se eu fosse mostrar todos os livros aqui, meu Deus do céu, esse vídeo ia ter 48 horas. Mas enfim, mas tem um livro que eu reli agora, por conta daquela HQ chamada Salem, e esse livro que eu reli é esse aqui chamado As Bruxas, Intriga, Traição e Histeria em Salem, da Stacy Schiff. Enfim, um dia eu pretendo ainda fazer um vídeo sobre aquela HQ, por isso inclusive que eu reli aqui este livro. E por último, mas não menos importante, eu li com os meus alunos do 8º ano, agora em 2023, logo no finalzinho do ano, 2 peças do Ariano Suassuna, que eu tenho aqui nessa edição, mas que eles leram em edições que a escola deu.
E essas duas peças foram A Pena e a Lei e As Conchambranças de Quaderna. Enfim, então, esses foram os livros lidos ao longo desse segundo semestre. Não contei para saber quantos são, mas isso pouco importa, não é verdade? Eu vou deixar os links para os vídeos que eu fui fazendo ao longo desse segundo semestre na descrição, onde constará também o link para o meu perfil no Apoia-se. E assim, caso você possa e queira contribuir financeiramente com este meu trabalho por aqui, basta você entrar em contato com os planos de apoio e também com as recompensas equivalentes a cada um desses planos. Fica aqui o meu agradecimento às pessoas que já contribuem, e para você que quer fazer isso, mas que não pode fazê-lo financeiramente, basta você mostrar para o algoritmo do YouTube que o meu conteúdo é relevante de algum modo. Então curta esse vídeo, compartilhe, comente, etc e tal. Certo? Vemo-nos então nos próximos vídeos e um amplexo.